Pois bem, Marilyn ou Norma Jane Motterson, esse era o nome dela. No sábado, dia 19 de maio de 1962, Marilyn, usando um vestido colorido e brilhante, cantou Parabéns para Você, para JK, né, John Kennedy, diante de uma plateia de 15 mil pessoas no antigo Madison Square Garden. Depois disso, John Kennedy brincou: agora eu posso me aposentar da política depois de ter tido um feliz aniversário cantado para mim de uma maneira tão doce e saudável. Um escândalo, né? Isso foi uma demonstração pública de Monroe por JK. E esse evento, a esposa de John Kennedy não estava lá, a Jackie, e isso só alimentou as fofocas de que eles estavam tendo uma relação íntima. A única foto sobrevivente do evento, além do filme, quem quiser ver esse filmezinho, estou deixando o link aí embaixo, tem bastante no YouTube, tem essa foto que mostra o presidente conversando com ela depois do evento, de uma maneira meio tensa, enquanto seu irmão Robert, que era o procurador-geral da República, olha também de uma maneira não muito agradável. E 3 meses depois, ela morria. No dia da sua morte, Robert Kennedy foi visto visitando o hotel onde ela estava. Qual a relação desses dois? Ou 3? Pois é, o serviço secreto tinha por norma confiscar qualquer foto em que os dois aparecessem juntos, o Kennedy e Marilyn. E alguns documentos ainda não oficiais mostram que havia uma relação, provavelmente uma relação com os UFOs, que tudo isso estaria embutido nessa loucura toda. E é isso que nós vamos ver agora, começando por onde é que eles se conheceram e quando. Pois bem, o ator Peter Lawford, ele foi casado com a irmã mais jovem de JFK durante um tempo e ele revelou ter sido amigo e confidente de Marilyn. Ele diz que JFK conheceu Marilyn durante a sua campanha para a presidência em 1960. Ela tinha recém se divorciado e passou a frequentar as festas realizadas na luxuosa mansão de Lawford em Malibu, onde lá ela conheceu os dois irmãos, Kennedy e o Robert. Vários artistas de Hollywood tiveram alguma fé com Marilyn, entre eles até Frank Sinatra. Ela era uma espoleta, muito bonita, muito sensual, um símbolo que todo mundo desejava. Segundo documentos liberados pelo FBI, ela era vista frequentemente nas festas realizadas pelos dois, ou em conversas íntimas. Mas o seu coração, segundo os papéis, os documentos, sempre, e testemunhos, sempre se inclinou pelo irmão mais velho, John Kennedy. Um ex-conselheiro eu vou chamar sempre de JFK, fica mais fácil, né? O ex-conselheiro de JFK já havia pegado os dois saindo de um banheiro juntos. E muita fofoca correu em cima disso, e isso tudo iria criar um perigo muito grande para o presidente e o seu irmão. Isso de acordo com Peter Lawford, Marilyn começou a formar ideias surreais de se tornar a primeira-dama. Pois é. Então, uma hora ela vai querer ser a titular. Telefonemas e cartas foram interceptadas, e uma coisa era ter um caso com o presidente e o seu irmão, a outra coisa era querer ser a primeira-dama. Eles tinham, inclusive, um número privado. Havia uma linha privada direta dela para a Casa Branca. Isso já é oficial. E ela acreditava no divórcio de JFK. Havia rumores também que a esposa dele estava não satisfeita com o casamento e também andava pulando o muro. E se isso acontecesse, iria detonar a campanha para a reeleição dele. E aí começa a se configurar uma situação de perigo, pois se ela fosse rejeitada, poderia ir aos jornais e causar um escândalo de proporções inimagináveis para a política do país. Ela poderia realmente abalar o governo dos Estados Unidos, pois tinha em seu poder provas da infidelidade da esposa da Jack, né, entre outros assuntos. Imagine. Inclusive, ela
sabia porque ele havia compartilhado com ela segredos de Estado, de segurança, etc. E se isso fosse revelado publicamente, seria um total desastre. Seria a tempestade perfeita. O chefe do FBI na época, Edgar Hoover, estaria seriamente preocupado e teve uma reunião com o JFK pouco depois da famosa festa de aniversário e ameaçou o presidente dizendo que ele estava ameaçando também a segurança nacional, né? E logo depois o Edgar Hoover desconectou a famosa linha privada que ele tinha na Casa Branca. Havia entre essas questões, haveriam outras questões de segurança nacional, porque Marilyn também saberia de um plano do serviço secreto para assassinar Fidel Castro. Foi durante o governo Kennedy que aconteceu a desastrosa invasão da Baía dos Porcos em Cuba, onde um grupo de mercenários foi derrotado pelas forças cubanas. Isso no governo Kennedy. Isso causou muito problema para ele também. Tem farta documentação hoje na internet, quem quiser expandir o conhecimento. A informação foi obtida, né, num documento vazado em 1994, resumindo as escutas telefônicas entre Dorothy Kilgallen, então vamos falar dela daqui a pouco, tem uma foto do documento aí, mostrando para vocês os documentos, e a escuta da CIA, que se referia à visita de JFK a uma base aérea secreta com o propósito de investigar coisas do espaço sideral. Essa Dorothy Kilgallen era uma jornalista famosa, muito famosa, e também foi suicidada. Pois é, daqui a pouco eu vou contar a história dela mais lá na frente. Diz aqui que ele tinha visitado várias bases da Força Aérea Americana porque o Serviço Secreto tinha negado acesso a ele a documentos referentes ao MJ-12, ou Majestic 12, que tem uma polêmica muito grande, que uns dizem que não existiu, outros dizem que existiu, e tem muita desinformação no meio. E ele, o presidente Kennedy, ele era o comandante em chefe das Forças Armadas Americanas, como todo presidente americano, ele exigiu visitar as bases aéreas e que abrissem sim. Então, muita coisa foi mostrada a ele, mas muita coisa não. Como eu falo, sempre tenho repetido, tem escala, tem protocolo de segurança, o presidente pode ir até aqui, daqui para frente, não. Então, vamos ver agora, depois da transcrição do documento e o resumo das escutas telefônicas que foram feitas do telefone da Marilyn. Eu já mostro. A escuta entre a repórter Dorothy Kilgallen e seu amigo próximo Howard Rotenberg falava sobre o rompimento de Marilyn com os Kennedys e da participação dela nas festas do círculo interno de Hollywood. Imagino que não rolava nessas festas, né? Rola até hoje. Não tenho dúvida. Ela dizia que tinha segredos para contar sobre as visitas do presidente com o propósito de inspecionar as coisas vindas do espaço. Se essa história vazasse, seria um terror. Porém, nós vamos ver que as visitas de Kennedy foram bem sucedidas. E ele soube então que havia mais do que um Roswell. Tinha ainda o Azteca. A queda em Azteca, eu já comentei, não tem um nem dois, são muito mais. Uma força delta especial existe para recolher restos. Esses destroços, sejam eles biológicos, materiais. Então ele soube que haviam vários. Então o serviço secreto soube, pela escuta telefônica, que Marilyn ameaçou dar uma conferência de imprensa onde contaria tudo se referindo ao famoso diário de segredos que ela tinha, especulando o que fariam os jornais de posse de tais segredos. Ela tinha um diário onde ela anotava. Esse diário não foi encontrado. O irmão do Kennedy procurou pra caramba, mas não achou. Então, isso ia descarrilhar o governo americano completamente. Embora agora ele já esteja descarrilhado, né? Mas na época... Ok, vamos lá, vamos voltar para lá. Isso ia... Então isso ia descarrilhar o governo americano, inclusive o Estado profundo, o Deep State. Né? Isso é que colocou a CIA no calcanhar da Marilyn. Ela era constantemente vigiada e monitorada. Ela estava sempre sob vigilância. Então é importante. Esse documento é um documento vazado, não oficial. Esse documento, preciso tomar cautela com o que a gente está falando aqui. A jornalista morreu por causa disso, mas
não era um documento oficial. E não precisa ser oficial. Muitas coisas oficiais são mentirosas. Então, são os famosos documentos sobre o Majestic 12, né, o MJ-12, e tudo isso é colocado sob suspeita ainda, mas são coincidências demais para serem simples coincidências e muita gente dançou de forma enigmática por causa disso. Em seu livro Contato Extraterrestre, o Dr. Steven Greer, que também é conhecido, muito conhecido no mundo ufológico, ele diz que os papéis eram autênticos, sim. Ele tem um whistleblower que chama-se essa palavra em inglês significa um informante, né? Que trabalhou como assessor sênior do general Odom quando ele era chefe da NSA, National Security Agency. Essa agência de segurança é mais poderosa que a CIA do que todas, é mais poderosa do que se pode imaginar. Ela é gigantesca, está em todos os lugares, ela é super poderosa, além de ter um orçamento secreto de muito dinheiro. Não se sabe quanto, mas a NSA é que está por trás de um monte de coisa que vocês nem imaginam. Ela é a mais poderosa agência que existe, uma das mais poderosas no mundo. Então esse camarada trabalhou como assessor sênior do general Odom, quando ele era chefe da NSA, de 1985 até 1989. O Steven Greer mostra os nomes que aparecem nos documentos da escuta telefônica, que é assinado por um James Angleton, e uma das principais figuras da contra-inteligência americana dos anos 60. E ele era conhecido porque ele era muito radical quanto ao controle e vazamento de informações no departamento dele. Angleton morreu em 1987 e deixou papéis, documentos. E um agente com o nome de S1, né, claro, não vai dizer o nome dele, recuperou esses arquivos. Ele sabia tudo sobre GTs, e o Angleton, né, teria colocado nesses arquivos tudo sobre os ETs, e depois da aposentadoria dele, em 1975, ele manteve os documentos registrados para serem usados no futuro. Só que nesse meio tempo ele morre, e o protocolo ordenaria que esses documentos fossem queimados e destruídos. É uma norma. Mas ele desobedeceu. O agente S1 conseguiu esses documentos e vazou. Então, por isso, tudo que nós estamos vendo aí, a ameaça da segurança nacional era grande, e se os Kennedy compartilharam essas informações com Marilyn, a situação era extremamente grave, muito grave. E é sabido e notório que serviços de espionagem no mundo inteiro sempre usaram mulheres lindas e maravilhosas para fazer esse trabalho. É muito fácil convencer o cidadão numa determinada hora a falar, e ele fala mesmo. Serviço secreto inglês usou isso, tem o famoso caso Profumo. Tem vários casos, né, de agentes russos, agentes ingleses. Sempre se fez uso dessa arma poderosa. E numa carta ele afirma que os documentos estabeleciam uma ligação entre a morte de JFK e o MJ-12. O nome dele, Angleton, aparece nas gravações sobre Marilyn, também foi interceptado. Outro nome que aparece na divulgação e foi conseguido um nome, eles estão usando muito hoje nesses documentos, usar técnicas de computação para conseguir ver o que está apagado, o que foi passado a caneta em cima. E está lá a marca também do general Shulgan, ao lado do selo Top Secret no topo da página. Ele era chefe general de brigada, né? George Shulgan. Ele foi chefe da inteligência da Força Aérea Americana. E o mais intrigante é a referência de um documento pouco conhecido, um memorando de coleta de inteligência, que continha uma lista de estudos feitos sobre objetos voadores não identificados. O nome desse memorando era o famoso Nathan Twin Memo, onde é feita referência direta sobre os discos dizendo que eles são reais, e foi endereçado a esse general de brigada Shulgan. E neste documento haviam referências a Marilyn. Várias referências ainda estão nesse memorando, entre outros que podem ser vistos. Quem quiser, como eu falo, ampliar, eu aqui estou fazendo um super resumo, porque o assunto é muito extenso, mas aí vocês podem pesquisar nos livros. Existe um livro chamado UFOs and Murder of Marilyn Monroe, Discos Voadores e o Assassinato de Marilyn Monroe.
Podem procurar na Amazon, vocês vão encontrar, ok? Esse livro é do escritor, ele é um PhD, o Dr. Donald R. Burleson. Tem vários livros, ele tem mais de 20 livros escritos, alguns de ficção, outros de não ficção, centenas de artigos, umas centenas de contos, era uma pessoa muito conhecida. Eu já vi os livros dele na Amazon, não é difícil de achar, só vai encontrar em inglês, né? Ele produziu contos de terror, etc, etc. Mas o livro mais polêmico foi esse que ele escreveu sobre Marilyn Monroe. Ele compartilha sua extensa pesquisa, inclusive pesquisando documentos da CIA e do FBI, para mostrar que Marilyn não cometeu suicídio como comumente é afirmado, mas que sim foi assassinada por funcionários do governo para silenciá-la sobre coisas altamente classificadas que ela sabia sobre recuperação de OVNIs. O Dr. Burleson forneceu novas evidências para apoiar seu argumento de que Marilyn se manteve em companhia de pessoas erradas do governo e que ela aprendeu coisas secretas e que eles não deveriam ter revelado a ela, e ela, por causa disso, pagou tragicamente com a vida quando ela tinha apenas 36 anos de idade. Burleson chama o que aconteceu com ela de uma desgraça nacional e estabelece o registro correto sobre como e por que ela morreu. Coisa é complicada, como eu comentei com vocês. Se entrar nesse caminho, é uma coisa impressionante, porque você vai pirar, porque é muita documentação, muita informação, e tudo isso fora da mídia principal, do mainstream, como chamam, né? Você não vai conseguir isso lendo jornais e revistas. Você vai conseguir isso indo lá futucar os documentos, e como eu comentei no vídeo passado, quando você conseguir as informações de Bard, porque vão desaparecer. Alguns desses, não se sabe até quando essa lei de liberdade de informação vai funcionar. Não se sabe até quando as informações que estão na internet vão continuar existindo. Hoje você pode fazer consulta via internet dentro da CIA, dos documentos liberados sobre a ufologia, entre outros, inclusive sobre a morte de Kennedy. Mas até quando? Não é? É fantástico. Entrar nisso é uma aventura incrível. É um thriller, né? Pois é, então, esse foi o resumão da história. Eu deixei aí no final do vídeo vários livros sobre Marilyn, a relação de Marilyn com os UFOs e Kennedy. Teve um seguidor do canal que mandou uma mensagem para mim. Puxa, uma surpresa, imagina. Eu admiro você, Arimateia. Ligar a Marilyn a UFO, aí já é demais. Puxa vida, que viagem e tal, etc. Pois é, tá aí. Só sobre a relação dela com o Kennedy e os UFOs são 5 livros, pelo menos. Eu coloquei alguns no final. Quem quiser ler com calma, ver a capa, só dá pausar o vídeo. Alguns deles estão disponíveis na Amazon. Agora, sobre Marilyn, tem mais de 20 livros que eu contei, publicados sobre a história dela, sobre a morte dela, que chocou muito. Era uma pessoa muito carismática. Não só ela, como o presidente Kennedy, e o Robert Kennedy também. A jornalista Kim Haley, ela foi suicidada logo depois, né? Algum tempo depois. Também era ligadíssima com reportagens que ela fazia, furos de reportagens sobre o Deep State, sobre os UFOs, sobre a CIA, sobre o envolvimento do presidente com tudo isso. Depois ela trabalhou, aí tem vários livros também sobre isso, contando do trabalho dela junto com o Departamento de Estado, fazendo serviços para essas agências, como a CIA ou o FBI. Ela estava envolvida também e era amiga de Marilyn. Então, nós vamos ver que é uma teia, tudo interligado. Mas é interligado como na Elite Collins, todos esses fatos se misturam. É uma trama incrível. Na década de 70, surgiram alegações de que a morte de Monroe não foi um suicídio e um assassinato. Essa polêmica vem se repetindo. Devido a essas alegações, o promotor distrital do condado de Los Angeles, John Van de Kamp, designou seu colega Ronald H. Mike Carroll para conduzir uma investigação
inicial, isso foi em 1982 que começou essa investigação. Ele achava que tinham que reabrir, né? Carroll trabalhou com Alan B. Tomich, um investigador de promotor público também, durante 3 meses. O inquérito que resultou deu um relatório de 30 páginas. Eles dizem que não encontraram nenhuma evidência para apoiar a teoria de que ela teria sido assassinada. O tal do Noguchi, Tomás Noguchi, publicou suas memórias na qual discutia o caso de Marilyn e as alegadas discrepâncias na autópsia, porque, como sempre, encontraram discrepâncias na autópsia. Incluía as alegações, né? Marilyn não poderia ter ingerido aquela quantidade de comprimidos enorme. Ela teria morrido antes de engolir tudo, já teria desmaiado. Outra, o estômago dela estava vazio. Além disso, foram encontradas picadas de agulha no corpo e um hematoma nas costas. E vai por aí afora. Ele desprezou todas essas evidências. Um resíduo amarelo, tem vários detalhezinhos da autópsia que contradiziam, né? Mas ele simplesmente passou por isso. Ele disse que a hemorragia no estômago, tinha uma hemorragia no estômago, dizendo que ela teria ingerido os comprimidos, mas como na autópsia estava vazio. Enfim, isso aí fica para quem quiser expandir o conhecimento. Eu só instiguei o assunto para que vocês vejam como se vai abrindo um leque infinito dentro da história do governo americano, e todos os governos têm isso, todo o governo brasileiro, do Reino da Inglaterra, aqui na Holanda, sempre essas confusões, e sempre a mídia abafando tudo e controlando tudo. A mídia paga. Como dizia o Juca Chaves, ela até fala a verdade se você pagar. Então, colher notícias em TV, eu já não tenho TV há quase 30 anos. Quando não tinha os computadores pessoais, eu usava meus livros e procurava pesquisar em livros. Hoje eu tenho a internet que ainda me dá essa liberdade de escolha. Eu posso escolher a fonte de informação, ou posso olhar todas. Às vezes eu olho os jornais brasileiros também. Como eu acompanho o Sputnik, o New York Times, o Herald de Londres, eu dou uma olhada, dou uma passadazinha diagonal, como chama, para poder formar minha opinião, poder me inteirar, porque ela não é confiável. Então nós vamos ver que essas histórias sempre estão retocadas, estão escondidas, estão manipuladas. O assunto é muito extenso, como eu falei. Deixo aí a sugestão para quem quiser expandir tudo isso. A jornalista que eu falei, que fez parte do círculo de amizades dela e do Kennedy também frequentava as festas em Hollywood. Ela é bem conhecida, ela tinha um programa de TV muito famoso, né? E ela fez o programa, o último dia de vida dela, fez o programa, ela morreu 3 horas depois. Uma mãe de família, uma jornalista famosa, especializada em teoria da conspiração. Então, nessa época, quem mexesse com essas teorias de conspiração era como se estivesse recebido o beijo da morte. Você estava mexendo com coisa muito perigosa. Por isso que a ufologia hoje é uma maravilha. Você já não está sendo... Hoje estão cancelando, cortando e tal, mas ninguém está sendo perseguido mais pela CIA ou por qualquer organização secreta de qualquer país, tem o seu nome fechado. Antigamente era um perigo trabalhar com isso. A Kingery foi no dia 8 de novembro de 1965, ela foi encontrada morta em sua casa no Manhattan. Dizem, como sempre, existe aquela campanha de derrubar a imagem da pessoa, diz que foi uma combinação de álcool e barbitúrico. Pois é, essa história se repete. E tem um livro que fizeram sobre Kingery, diz que ela foi assassinada para impedir a revelação de uma conspiração para assassinar John Kennedy. Então, no dia que ela morreu, houve uma pane elétrica nessa região dos Estados Unidos, estava em Nova York, e a usina que tem na Cachoeira do Niágara, a fronteira com o Canadá, já estive lá e mostrei a vocês num vídeo lá bem antigo, também desligou. Foi um blackout total, por coincidência, não sabemos. Então podemos especular, como eu disse, e volto a repetir, na ufologia todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Então não adianta dizer, fulano está falando, está falando aquilo. Pesquisa, verifica, vai lá no outro canal, vai lá no livro, vê o que você tem de informações
compare e tire suas conclusões. E é assim que funciona. É assim que a gente vai conseguindo se manter informado acima da caixinha, acima da maioria das pessoas. Pensar fora da caixinha faz bem. Às vezes incomoda, mas tem que ser assim. Não tem como ter conhecimento sem mexer com essas coisas, sem futucar. Senão é melhor ficar assistindo a televisão, CNN, TV Globo, etc. Fica ali tranquilo, numa boa. Bom, por enquanto, vamos ficar por aqui. Nós aqui na Holanda estamos nos adaptando nessa nova vida. A Holanda é completamente diferente do Canadá. O Canadá é fantástico, maravilhoso. Eu passei os últimos anos da minha vida, os últimos 10 anos da minha vida, de uma forma fantástica. Mas quando você muda para a Holanda, um país como a Holanda, muda tudo. Desde a comida, ao comportamento das pessoas, ao estilo de vida, tudo, tudo. E é fantástico também. É um pequeno país adorável. E um povo também maravilhoso. Eu casei com uma holandesa. Nós estamos ainda esperando nossa mudança por causa da crise agora, desde que nós saímos do Canadá, agora que o navio chegou no porto de Rotterdam. Porque são poucos navios que estão fazendo o transporte de carga e o container acabou de chegar. Então, quer dizer, a nossa pequena mudança, porque nós nos fizemos de tudo que nós tínhamos, que era supérfluo lá no Canadá, fizemos uma limpeza. E aí estamos começando a nossa vida de novo. Again. Faz parte do jogo. Eu quero agradecer a todos que têm frequentado o canal. Às vezes eu não posso responder todos os comentários, mas leio todos. Não tenho dúvida. Eu leio, tem uma hora do dia que eu pego e vou lendo todos os comentários. Alguns eu posso responder alguma dúvida muito urgente, alguma coisa, mas é muito bom. E obrigado a todos vocês e obrigado também a quem está chegando no canal. Sejam bem-vindos e vamos continuar nessa viagem. Para o próximo vídeo, já eu vou lançar, vamos voltar para o passado. Vamos falar um pouco dessa zona mais quente e vamos voltar para o Egito, né, com os aliens, no Antigo Egito, a Irmandade da Serpente e o projeto futuro que eles chamam, a Agenda. Até lá, um grande abraço a vocês. Se cuidem.